Nós chegamos ao momento da pregação, vamos abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, e vamos entre os versículos 26 a 30. Diz assim a Escritura: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. O título do nosso sermão: Como foi o noivado e como será o casamento de Cristo. Como foi o noivado e como será o casamento de Cristo. Quando vai acontecer um noivado, irmãos, é uma festa e tanto. É sempre uma cerimônia muito marcante, porque os noivos estão em máximo afeto, máxima paixão, máximo amor. Quando ambos são do gosto das famílias, aí sim é que a coisa tem uma grande torcida. Os parentes torcem, os amigos do noivo, os amigos da noiva. Todo mundo se junta, irmãos, naquela expectativa, torcendo pela felicidade de ambos. E eles chegam para a cerimônia, normalmente se faz um grande banquete. O noivo celebra ali o seu compromisso com a moça de forma pública. Tem até o símbolo, né, desse compromisso, que é um anel tipo círculo de ouro, porque tem que ser de ouro porque é valorosa a nossa relação. E ele não tem fim, o círculo não tem fim, simbolizando que o enlace é indissolúvel, ele também não tem fim, não. Muito mais quando os nubentes são crentes, aí sim é que eles mantêm esse pacto, esse compromisso de forma indissolúvel, irmãos. É sempre uma festa muito grande, uma festa de noivado. Conta-se que um rapaz amava profundamente uma moça e era correspondido por ela. E ele disse: olha, eu vou falar com seus pais para agendarmos o noivado e já também marcarmos o casamento. E marcou uma data de ir na casa da moça, foi lá, ele já era conhecido dos pais, e quando chegou lá, ele foi muito bem recebido, porque era um rapaz muito decente, de uma família muito honesta. Esse rapaz, ele tinha uma boa reputação na sociedade, e quando ele chegou lá, ele manifestou o seu desejo de noivar com aquela moça, e logo depois iria fazer uma viagem para se preparar para o casamento. Depois que ele retornasse dessa viagem, já iria casar com a moça. E ele empenhou a palavra ali, e os pais concordaram, deram o sim. Então foi agendada já a data do noivado. Quando chegou o dia do noivado, estavam todos lá, o rapaz, a moça, a família, os amigos, aquela cerimônia bem singela. E o rapaz disse assim: eu assumo um compromisso com você, publicamente, de noivado. Mas eu não vou usar o anel de ouro como símbolo do nosso compromisso. Eu vou fazer diferente. E vocês vão ver o que é que eu vou fazer. Então ele estava municiado com um pequeno canivete e ele cortou aqui, deu uma incisão aqui no braço, uma parte livre de veias e artérias, e o sangue começou a escoar e ele aparou com a mão direita, aquele sangue. E pegou a mão direita da moça e comprimiu contra a sua mão e disse assim: eu estou selando o meu compromisso com você com o meu sangue, porque o meu amor por você é sacrificial. Foi uma coisa bem tétrica, não é? Sui generis, nunca se tinha visto isso, mas ele fez. Meu amor por você é sacrificial. E aquilo chocou a todos, né? Mas também os presentes viram a seriedade com que ele estava tratando aquele pacto, aquela cerimônia. O meu amor por você é tamanho que eu estou disposto a dar a minha vida por você. Em qualquer época da nossa relação, eu estou disposto a dar a minha vida por você.
Terminada a cerimônia, os comes e bebes começaram. Aí ele chamou a moça num canto e disse: olha, eu não tenho uma data para voltar. Você sabe, como eu disse a seu pai, eu vou voltar para me preparar para esse casamento. Eu não tenho uma data, mas vai ser uma data racional. Eu vou voltar com o tempo da gente usufruir o casamento. Mas quando eu estiver fora, eu vou ficar monitorando você. Porque você é uma bela moça, você será assediada, você é ingênua, facilmente seduzível, e eu vou ficar monitorando você. Vou deixar as instruções aqui para você, de como você deve proceder quando for abordada, como você deve resistir, como você deve se comportar, como você deve ser prudente e recatada. Eu sei que você vai ter deslizes, mas eu vou estar de olho em você o tempo todo. E ele deixou as instruções escritas, irmãos. Terminou aquela cerimônia, no dia seguinte, ou 2 dias depois, ele já viajou. Irmãos, essa ilustração mostra exatamente que Cristo também procedeu assim com a sua igreja. Ele escolheu uma moça, a igreja, para a sua futura esposa. E antes de partir para essa viagem, ele chamou a noiva e noivou. Procedeu à cerimônia de noivado. E fez uma celebração. E nessa cerimônia de celebração, ele se comprometeu com ela, fez um pacto nupcial. Não com um anel de ouro, mas com o sangue, o seu sangue, mostrando toda a sua disposição de ter um amor sacrificial pela sua noiva, do tanto que ele a amava. Ele disse: eu vou embora para me preparar para voltar para casar, mas eu vou deixar as minhas instruções com você. Nela estão contidas todas as instruções de como você deve proceder, como você deve resistir, como você deve ser ponderada, moderada, discreta. Mesmo assim, com esse comportamento correto, você vai ser atacada, vai ser assediada, mas eu vou ficar monitorando você o tempo todo. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, até que eu volte. Eu tenho como monitorar você. E na volta, nós vamos fazer uma grande festa de casamento. Uma festa jamais vista para comemorar as nossas bodas. E também, quando eu voltar, eu vou acertar as contas com todos aqueles que tentaram lhe fazer mal, que lhe fizeram mal. Vou acertar as contas. Nenhum deles vai ficar sem a punição. O contexto dessa passagem que nós lemos, irmãos, é aquela quinta-feira à noite. Bateu às 6 horas, Jesus se reuniu com os 12 apóstolos naquele cenáculo em Jerusalém para comemorar a Páscoa. Os irmãos se lembram disso? E foi indicado o traidor, a gente viu já todas aquelas questões, irmãos. E ele estava ali naquele salão com os 12 apóstolos, preparando, celebrando a Páscoa, melhor dizendo. E na sequência da Páscoa, quando estava terminando a Páscoa, ele celebrou a sua festa de noivado. Ele fez a sua festa de noivado. Não com um alto banquete, com muitas comidas, mas um cardápio simples demais. Pão e vinho. Porém, de um significado que banquete algum na face da terra podia chegar sequer perto. E ele está ali com os seus amigos. O povo que ele ama e o povo que ele ama. O inimigo já tinha saído. João 13:30 diz que na hora da Páscoa, quando ele disse que havia um traidor entre eles, Pedro estava longe e disse: João, pergunta a ele quem é o traidor. Ele fez sinal para João perguntar, porque João estava junto de Jesus. Aí Jesus disse: é aquele a quem eu der o bocado de pão molhado. Esse bocado de pão molhado era o pão da Páscoa, que eles comiam o pão da Páscoa molhando no molho feito das ervas amargas. Eles molhavam e comiam, e tomavam o vinho e comiam o carneiro. Era assim a forma de comer o pão. Então Jesus pegou um pedaço de pão e deu esse bocado de pão molhado
nas ervas amargas. Como querendo dizer, Judas, a partir de agora a tua vida vai ser pior em amargor do que foi no cativeiro do Egito. Vais para o inferno, Judas. Deu um bocado de pão, Judas comeu e diz o texto, e logo saiu. E o texto ainda diz, e era noite. Ele trabalhava nas trevas, ele agia nas trevas e ele foi viver nas trevas. Então ele saiu assim que terminou a Páscoa. João 13:30 diz isso. Então quando ele quando ele celebrou o seu noivado, com a ceia do noivado, Judas já não estava mais presente. Só estava ali presente o povo que amava Jesus e o povo que ele amava, irmãos, incondicionalmente. Então aquela celebração ali, com aquela ceia, marcou o compromisso de noivado entre Jesus e a igreja, porque amanhã eu vou viajar. Então, hoje a minha celebração é a celebração do meu noivado. E eu não tenho aliança de ouro, mas eu tenho outro tipo de aliança para simbolizar o nosso pacto. Vai ser uma aliança de sangue. E com essa aliança eu mostro todo o amor que eu tenho pela minha noiva. Um amor sacrificial. Eu estou disposto a morrer pela minha noiva. Então foi nessa ocasião que ele disse assim, a partir de agora, eu não tomo mais vinho. Essa é a última taça de vinho que eu tomo. Só vou voltar agora a tomar vinho quando eu voltar para as bodas. Porque eu vou trabalhar. E em trabalho não se festeja. Eu vou trabalhar. Vou para o céu, mas vou trabalhar pela minha noiva. Então, irmãos, é com base nesse texto descrito aqui que nós vamos pregar o sermão desta oportunidade. Então, o nosso título é Como foi o noivado e o casamento de Cristo. Então, eu vou trazer duas lições, como foi o noivado e como foi o anúncio do casamento. Então, em primeiro lugar, como foi o noivado de Cristo. Versículo 26, diz assim, enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Enquanto comiam o quê? A Páscoa. Enquanto comiam a Páscoa, Jesus tomou o pão para celebrar o casamento com a ceia. Jesus não mistura uma coisa com a outra, sabe, irmãos? Enquanto comiam significa assim, quando nós estamos tomando uma refeição na casa de alguém, estamos nos finalmente da refeição, a dona da casa olha assim, está todo mundo já terminando o prato, ela já se levanta, já vai na cozinha preparar a sobremesa. Não é assim? Enquanto comiam, enquanto a gente come. Então, enquanto eles estavam comendo, Jesus viu que estavam todos terminando. Então, para emendar com a instituição da ceia, ele já começou a partir o pão. Foi algo desse tipo. Então, ele tomou o pão, ergueu o pão para abençoá-lo, depois partiu, deu um bocado a cada um dos 11 apóstolos, dizendo, tomai, comei, isso é o meu corpo. Esse pão que Jesus partiu, certamente foi um pão asmo. Um pão sem fermento. Por quê? Porque era o pão que estava sendo usado ali naquela ocasião da Páscoa. Tinha que ser pão sem fermento. A lei cerimonial dizia, tem que ser pão sem fermento. Só, irmãos, que o fermento, a gente sabe, ele deixou de simbolizar o pecado quando a lei cerimonial caiu. Nós não temos mais hoje o fermento como símbolo do pecado. Nós usamos o fermento largamente, né? O pregador, eventualmente, pode usar numa ilustração, num sermão, o fermento, mostrando que como ele é capaz de crescer a massa, assim também o pecado é capaz de se agigantar. Um abismo atrai outro abismo. O pregador pode dizer isso, mas sem imposição legal, sem imposição de lei cerimonial. Então, quando ele disse, isso aqui é o meu corpo, tomai, comei, com meu corpo. Ele está usando aqui o princípio da integração. O que é que diz o princípio da integração? Irmãos, quando a gente come alguma coisa, quando a gente bebe alguma coisa, quando a gente toma uma vacina, uma injeção, isso passa a integrar o nosso corpo. Passa a fazer parte de nós. Então, quando ele disse, comam o meu corpo, isso aqui simboliza o meu corpo, comam. Então, simbolicamente, ele está querendo dizer, eu quero fazer parte de vocês. Ao comer o pão, há uma fusão entre mim e vocês. Eu passo a fazer parte da vida de vocês. Vejam o tipo de compromisso
que os discípulos estavam assumindo com Cristo. Mas quem são os discípulos? A igreja. Quem é a igreja? A noiva. E quem é o noivo? É Jesus. Eu vou viajar. Como um pedaço desse pão. Esse pão representa o meu corpo. Ao comer esse pão, você está assumindo um compromisso de integração comigo. Estou integrado a você. Unido a você. Como se tivessem ambos algemados. Ligados entre si. Inseparáveis. Então, nesse compromisso de noivado, ele manda que a noiva coma do pão, que simboliza, irmãos, o seu corpo, mostrando a sua disposição de morrer por ela. Nós sabemos que o corpo representa a igreja. Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, ele disse no capítulo 12, versículo 27, irmãos de Corinto, vocês são corpo de Cristo. Individualmente, cada um de vocês é membro do corpo. É um dedo, é uma unha, a orelha, o olho, é o nariz, é um fio de cabelo. Cada um de vocês é um membro do corpo de Cristo. Então, quando a gente come o pão, aquilo representa uma integração do corpo de Cristo à nossa vida. Noivo e noiva estão integrados. Veja que cerimônia de noivado, irmãos, fortíssima. Jesus promoveu naquela ocasião. Não foi qualquer cerimônia, não. Foi uma cerimônia fortíssima. Nunca tinha havido uma cerimônia dessa em toda a face da terra anteriormente. Foi assim que ele começou a cerimônia de noivado. E é como se ele estivesse dizendo, nós ainda não casamos, mas nos comprometemos a uma futura fusão de seres. Somente nós dois, sem terceiros, como acontecia com Israel, como acontece com a igreja quando se prostitui. Não, eu não quero terceiros nessa relação. Só nós dois, só ambos. Nós ambos. Isso é um compromisso, irmão, de fidelidade mútua entre o noivo e a noiva. Veja como Jesus soube comprometer a noiva nessa cerimônia de noivado. Então o pão da ceia tem esse significado. Nós vamos comer esse pão daqui a pouco. Porque ele disse, vocês fiquem repetindo essa cerimônia de noivado para não se esquecerem. Fiquem repetindo essa cerimônia de noivado, essa festa, até que eu volte. Por isso que a gente continuamente toma a ceia do Senhor. Nós estamos celebrando o nosso noivado com ele, nós como noiva. Irmãos, é por isso que tantas vezes nós ensinamos à igreja a importância de ter comunhão uns com os outros. Comunhão não somente espiritual, pelo cálice, mas também material, pelo pão. A ceia tem os dois elementos, não somente um. Quando você não se envolve materialmente com os irmãos, você está dizendo, eu não estou envolvido materialmente com Cristo. Eu estou comendo o pão de forma vã, de forma mentirosa. É isso que você está dizendo. Não estou envolvido materialmente com os irmãos. Como Cristo mandou. Veja o versículo 27 agora. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todo. Em toda celebração, irmãos, nós temos as comidas sólidas e as comidas líquidas. A comida sólida foi o pão. Mas foi tão simples a festa, tão pobrezinha, né? Alguém pode perguntar. Só tinha pão para comer. Imagine você chegar na casa de alguém, tem alguma coisa para comer aí, estou com tanta fome. Um irmão da igreja chega na sua casa, você fica morto de vergonha, só tem pão. Mas Jesus não se preocupou com isso. Não, eu só quero que tenha pão mesmo. Eu só quero que tenha pão. Eu podia fazer um banquete aqui, agora, na hora. Eu podia fazer aparecer uma mesa farta. Eu fiz aparecer uma mesa farta no deserto para o povo de Israel. Eu fiz. Eu multipliquei pães e peixes, macfish, saborosíssimos no deserto, para o povo lá da Galileia. Porque eu não poderia fazer aparecer um banquete aqui. Lá no deserto, quando Jétro visitou Moisés e deu aquela sugestão de eleger os anciãos, depois todos subiram ao monte e jantaram comigo lá em cima do monte. Tinha aquele pavimento de ouro que vocês andaram por cima. Quem foi que fez tudo aquilo? Fui eu. Quem foi que preparou o banquete? Foram as cozinheiras de Israel? Não, fui eu que preparei o banquete. Todos vocês comeram. Do bom e do melhor. Na festa do noivado de Cristo, ele quis que o cardápio fosse somente pão e vinho. Então o povo já comeu o sólido, os apóstolos que representam a igreja já comeram o sólido, agora vamos para o líquido. A seguir tomou um cálice
e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Todos comeram o pão, Jesus toma o cálice é citado em lugar do conteúdo, a gente sabe, né, irmãos? Ninguém vai tomar o cálice. A gente toma o conteúdo do cálice, é uma figura de linguagem, de substituição. Eu gosto muito de ler Paulo. Ler Paulo? Ler o conteúdo, as obras que o apóstolo Paulo produz, é assim que a gente entende. Eu fui almoçar hoje na casa do irmão José e o prato estava muito gostoso, né? Não come prato, é o conteúdo do prato. Então, tomou o cálice, irmãos. Aqui nós temos o segundo elemento do cardápio dessa ceia do noivado de Cristo. Foi o pão, foi o cálice, aliás, o vinho. Aí ele tomou o cálice, irmãos, contendo vinho, ergueu, diz aqui que ele ergueu, deu graças, né? E distribuiu e mandou que eles bebessem. Bebam dele todos. Todos devem beber. Todos devem beber. Novamente eu reitero aqui o princípio da integração. Beba o cálice. O cálice representa o quê, Senhor? O meu sangue. Beba o meu sangue. Quando você bebe água, a água passa a integrar o seu corpo. Se você bebe o sangue passa a integrar o seu corpo. Então, ele derramou o sangue por nós, prova do seu amor pela noiva, irmãos. Então, quando ele ordena que todos bebam, ele está comprometendo a igreja, que é a noiva. Você está bebendo o meu sangue, então assuma publicamente o seu compromisso comigo, de ser santa, fiel, pura, até que eu volte para o casamento. Então, a ceia é a celebração do noivado entre Cristo e a igreja antes da sua partida. Eu vou viajar amanhã. Então, hoje eu vou noivar com a minha noiva, a igreja. E ele se reuniu. E ele noivou. E como todo noivado tem comes e bebes, ele se viu comes e bebes, pão e vinho. Não para encher barriga, mas com profundo significado espiritual e prático, irmãos, para a igreja. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 28, na primeira parte. Porque isto é o meu sangue. Isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança, diz o versículo 28, o sangue da nova aliança é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Vamos analisar, irmãos, essas frases aqui. O sangue da nova aliança. Por que nova aliança, irmãos? Porque está contrastando com o quê? Com a velha aliança. A velha aliança foi uma aliança que Deus fez com Israel. A gente sabe disso, o mediador foi Moisés. Foi uma aliança de sangue? Foi. Mas qual era o sangue? O sangue de animais. Ele chama de velha aliança. Essa nova aliança não. É selada entre o pai e o filho, mediante o sangue do seu filho. Nada de anéis de ouro. Isso não tem valor em relação ao sangue do meu filho. Então, o símbolo da aliança é o sangue do meu filho. E a aliança é indestrutível, é inviolável, é inquebrável, é totalmente eficaz. Então, o sangue da nova aliança. Agora veja essa segunda frase. Derramado em favor de muitos. Irmãos, isso aqui é importante. Jesus morreu, irmãos, pelo seu povo. Jesus morreu pelo seu povo exclusivamente. Por isso que ele não chama derramado em favor de todos, derramado em favor de muitos. Foi somente pela sua noiva que ele morreu. A Escritura diz isso? Claro que diz. Volta algumas páginas, Mateus 1. Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz, ela Maria, dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Agora olha essa frase. Porque ele salvará toda a humanidade. Nada. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo. O compromisso dele é salvar a igreja. No capítulo 11 de Mateus, algumas páginas à frente, versículo 27, está escrito assim, Jesus dizendo, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar.
O Filho só revela a quem ele quer, irmãos. Isso é óbvio. E veja ainda João 17, uma oração que ele fez no Jardim das Oliveiras, pouco antes de ser preso, nessa mesma quinta-feira à noite, no capítulo 17 de João, versículos 1 e 2, Jesus está falando ao Pai, referindo-se ao Messias, a Cristo. Aí ele usa ele. Tendo Jesus falado estas coisas, versículo 1, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho. Veja, ele está se referindo ao filho, é ele, né? Mas ele está se referindo ao filho, o Messias. Por isso que ele se refere a ele. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. É para o versículo 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Essa palavra autoridade, irmão, significa poder de escolha, capacidade de agir como se deseja. É uma capacidade soberana de agir e de escolher. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, quer dizer, ele pode escolher todos os homens para a salvação. É isso que está dizendo aqui. Ele pode escolher todos os homens para a salvação. Ele tem autoridade para escolher toda a carne, todos os homens. Mas a fim de que ele, o Filho, conceda a vida eterna a todos os que ele deste. Eu posso salvar todos os homens, mas só vou salvar aqueles que o Pai me deu. É a mesma coisa que ele diz no versículo 6, desse mesmo capítulo 17. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eu não manifestei o teu nome a todos os homens, mas somente aos homens que me deste do mundo. E no versículo 9, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, quer dizer, não rogo por todos os homens do mundo, não. Mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, isso fica claro, irmãos, que Jesus aqui em Mateus 16, disse, isso é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Os muitos que integram a igreja. Agora, a última frase, no versículo 28. Para remissão de pecados. Irmãos, que frase belíssima, sabe? O sangue do noivo, escute bem, o sangue do noivo, ele foi derramado com o objetivo de remir totalmente o pecado da noiva. Por isso que em Efésios 5, 27, ele diz assim, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e sem defeito. Então, o meu sangue eu derramei para resgatar e deixar minha noiva no ponto. Perfeita. Perfeita. Por isso que se diz, nós fomos, no passado, salvos pelo novo nascimento. No presente, nós somos salvos pela santificação. Para o futuro, nós seremos salvos pela ressurreição e glorificação. Ele derramou o sangue dele para que isso tudo se concretize. Passado, presente e futuro. Então, nessa cena aqui do texto, os participantes acabaram de tomar a refeição da celebração do casamento, do noivado de Cristo, com os elementos pão e vinho. Mas alguém presente poderia ter perguntado, ter feito a seguinte pergunta. Presta atenção. Jesus, eu posso fazer uma pergunta? Pode, faça. Olha, o Senhor trouxe para esse noivado, o Senhor não trouxe para esse noivado aqui uma aliança de ouro, mas o Senhor trouxe uma aliança de sangue. O Senhor está dizendo que é para provar o seu amor pela sua noiva e para exigir santidade e fidelidade dela. Isso eu entendi, sabe, Jesus? Eu entendi. Mas tem uma coisa que eu não entendi, Jesus. O Senhor está aí, presente entre nós. Vivinho da Silva. Seu corpo está aí. Não está ferido, não está escoando sangue, está intacto. O sangue está correndo integralmente na sua veia. Não viu a sua gota de sangue ser derramado, não. Muito menos viu o seu corpo ser partido. É para acreditar mesmo que o seu amor pela noiva é sacrificial? Sim, porque o Senhor não morreu coisa nenhuma pela noiva. O Senhor está aí vivo, está entre nós. Eu posso até pegar do Senhor. O que é que o Senhor me diz? E Jesus, pacientemente, ele daria a seguinte resposta. Meu filho, nós estamos na noite da quinta-feira, que já é o 6º dia.
Você vai ver que quando clarear, que o dia começar a correr, amanhã a essa hora, você vai estar chorando a minha ausência, por conta da minha horrível morte na cruz. Que vai ser a prova do meu amor pela minha noiva. Aguarde só mais um pouco, que você viu aqui, nessa cerimônia, foi somente uma representação da aliança que vai se concretizar amanhã. Irmãos, dito e feito, irmãos. Naquela mesma noite, quando terminou a cerimônia, eles saíram da cidade de Jerusalém, passaram pelo portão, cruzaram o ribeiro de Cedron, que fica logo ali fora, na entrada, e rumaram para o Monte das Oliveiras, que é pertinho. Quando estavam ali no Monte das Oliveiras, chega Judas com a escolta e prendem Jesus. Voltam com ele para a cidade. Vão para a casa de Caifás. Ali começa o interrogatório. Depois do interrogatório, ele é esmurrado, escarnecido, cuspido, esbofeteado, zombado. Antes que amanheça o dia, o Sinédrio se reúne às pressas, julga Jesus, acha o culpado de morte e o condena à morte. O sol clareia o dia. Eles correm para Pilatos homologar a condenação. Porque eles podiam condenar um réu à morte, mas não podiam executar a pena, porque eles viviam debaixo do jugo do governo romano. E toda pena de morte de Roma analisava com o seu direito para ver se era cabível, não sendo Roma desconsiderava. Pilatos, irmãos, covardemente homologou a condenação de Jesus e o entregou para ser crucificado. Então ele foi conduzido para o Gólgota, carregando a sua cruz, pesadíssima. Vinha um homem forte do campo e o obrigaram a ajudar a Jesus carregar a cruz. Quando chegaram lá no Gólgota, que colocaram o madeiro na horizontal e deitaram Jesus em cima, que pregaram Jesus na cruz, o evangelista olhou o relógio, marcava 9 horas da manhã. Aí o madeiro foi erguido. Jesus ficou ali, naquela cruz, das 9, vivo, às 3 da tarde. 6 horas pendurado entre o céu e a terra, sendo sustentado pelos pregos, porque a gravidade puxava o seu corpo para baixo. E os pregos rasgavam as suas carnes. Ele se valia de um pequeno banco, postado para que pudesse sentar. E respirar, liberar os músculos do diafragma para poder respirar. Às 3 horas, ele morreu. Na viração daquele dia, às 6 da tarde, todos os apóstolos estavam chorando a morte do Senhor. A aliança de fidelidade foi confirmada. Ele derramou o sangue pela noiva. O sangue dele. Ele mostrou a todos o seu amor. Não de boca, aquele amor de boca, eu te amo. Mas um amor prático ao dar a vida pela sua noiva. Foi assim, irmãos, a cerimônia do noivado de Cristo com a igreja. Aquela refeição com pão e vinho foi chamada de ceia. Mas o evento foi o noivado dele com a igreja. Essa foi a primeira lição. Mas aí tem uma segunda lição. Como foi o noivado e o casamento de Cristo? Segunda lição é o anúncio agora da ceia do casamento de Cristo. Vamos para o versículo 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Sabe o que é que esse versículo está dizendo? Eu noivei agora minha noiva com você. E eu vou viajar. E eu não vou participar de festas, porque eu vou trabalhar. Agora, quando eu voltar, se prepare que a festa vai ser grande. E eu vou festejar com você um vinho novo. A gente vai aprender o que é vinho novo. E não será mais nessa terra maldita, nessa terra que eu noivei com você. O nosso casamento será no reino de meu Pai. Então vamos ver aqui as frases desse versículo 29. Primeira frase. Desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia. Então ele está dizendo, eu vou me abster de tomar vinho a partir desse momento. Daqui para frente eu não toco uma gota de vinho até o dia do casamento. Por que, irmãos, ele disse isso?
Nós até demos algumas pinceladas de manhã. O vinho, irmãos, é uma bebida de alegria. O Salmo 104 diz assim, o salmista falando para Deus, diz, Senhor, tu fazes crescer a relva no campo para os animais, são animais para o serviço do homem. De sorte que da terra o homem tira o pão, tira também o vinho, que alegra o seu coração. O homem tira da terra o vinho, que alegra o seu coração. Ele planta a uva, da uva ele faz o vinho, que alegra o seu coração. Então, na Escritura, o vinho é usado como uma bebida de alegria. Em Eclesiastes 9,7 diz assim, vai, pois, é o conselho do Senhor, vai, pois, e come com alegria o teu pão. Bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Então é um versículo de prazer, em que você come o seu pão com alegria e bebe o seu vinho de forma gostosa. Porém, irmãos, quando Jesus sobe aos céus, ele foi trabalhar. Ele passou, irmãos, a exercer uma função tremenda, tremenda, de grande concentração, de grande atenção, de grande observação, de fazer muitos ajustes, de interceder. Ele não descansa, irmãos, um instante no céu. Trabalhando em prol do céu, trabalhando em prol da terra. Romanos 8 diz o seguinte, Romanos 8:34. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou. Olha, escute. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo está dizendo que Jesus no céu tem uma tarefa de interceder por nós. Nós é a igreja. Ele está no céu e intercede por nós. Agora, com que intensidade? Com que concentração? Com que atenção ele intercede? Paulo não responde aqui, mas o Espírito de Deus responde no outro canto. Em Hebreus 7. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Falando de Cristo como mediador, intercessor, o escritor aos Hebreus diz assim, por isso também pode Jesus, né? Jesus pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Agora, olha essa frase. Vivendo sempre para interceder por eles. Essa é a intensidade com que Jesus intercede a partir do céu. Ele vive no céu sempre para interceder. Significa, irmãos, que esse é o trabalho dele no céu. Você sabe o que é uma sala de monitoramento? Já trabalhou em uma, já viu uma sala de monitoramento? Irmãos, a pessoa mantém os olhos continuamente nas muitas câmeras à sua frente. Talvez 20 câmeras à sua frente. Você fica lá olhando, assim. A primeira fila, a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Depois você muda para mexer a bola dos olhos, aí, primeira coluna, segunda coluna, depois volta para as linhas. O tempo todo. Irmãos, é tremendo o trabalho de acompanhar o monitoramento de câmeras. Há um irmão na nossa igreja que um dia foi trabalhar, não aguentou, irmãos, não suportou. Dava dor de cabeça de tanta concentração que ele tinha. Quando se trata da sala de monitoramento do trânsito da cidade, por exemplo, quando se trata de um prédio, são 20 câmeras, mas da cidade são 200 câmeras, 300 câmeras. Um funcionário só não dá conta, mas cada funcionário recebe mais câmeras para olhar. Ele fica lá, irmãos, olha, mal tem tempo de beber água e ir no banheiro. Quando se trata de monitoramento de grandes eventos, shows, comícios, posse do presidente, ontem naquele show, milhares de câmeras são instaladas para fiscalizar tudo. Irmãos, aquele povo fica louco, irmãos. Jesus está no céu, mas a atenção dele está voltada para a terra, para a igreja. Hebreus diz que ele vive sempre para interceder pela sua igreja. Por quê? Porque ele está de olho, o tempo todo olhando. Em Apocalipse 2, ele diz, olha, eu passeio no meio da minha igreja. Eu passeio, eu vivo entre os membros da minha igreja. Está de olho, irmãos, o tempo todo na gente. O céu é um lugar de alegria, sim. De gozo, sim. De prazer indizíveis, sim. Mas ao ser ali no céu, que tem os olhos voltados para a sua noiva na terra, vigiando-a, protegendo-a, monitorando-a, vendo os seus inimigos os ataques,
conduzindo a sua noiva, vá para tal instrução, para poder você fazer face a esse ataque que vai sofrer. Para Jesus, irmãos, uma festa mesmo, só quando for a hora do casamento. E aqui vamos para a segunda frase do versículo 29. Digo-vos que desde essa hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Então, Jesus, olha, no noivado, lá na ceia de Jerusalém, Jesus tomou vinho. Mas pensa que aquele vinho foi o vinho da alegria? Foi não. Foi o vinho da tristeza, o vinho do sacrifício, o vinho da morte. Aquele vinho representava o sangue dele que seria derramado mais tarde, no correr do dia. Quando acabou a celebração daquela ceia, ele disse, olha, eu vou me abster de vinho. Até o dia em que vou beber novamente. Agora, só que um vinho novo. Por que um vinho novo? Porque é um vinho da alegria, um vinho com a sua igreja, no reino do seu Pai, não mais nessa terra maldita. Por isso que ele disse, hei de beber novo. Aponta não para o vinho do sofrimento, aquele sangue que ele derramou na cruz, mas para o vinho da festividade, o vinho do casamento, o vinho da vitória final. Esse vinho novo será bebido no reino de Deus, irmãos, com a igreja, nas bodas, na festa do casamento, irmãos. A essa altura, irmãos, a noiva vai estar perfeita, sem nenhuma mácula, nem ruga. Porque todo o trabalho do noivo, desde quando estava na terra, e ele completou do céu, foi para aperfeiçoar a noiva, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa, imaculada, sem defeito algum. Efésios 5, 27. E então vai acontecer as bodas do noivo com a noiva, de Cristo com a igreja, as bodas do Cordeiro. É isso que Apocalipse 19 abre para você ver, como ela fala de uma explosão de alegria. Apocalipse 19, a partir do versículo 6, João disse assim, então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Ela não tem mais nenhum defeito, essa esposa. Ela está perfeitíssima. Você procurar uma mancha, uma mácula, você não encontra. Ela está completamente ataviada, enfeitada, pronta. Já se ataviou. Versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Um pouco antes, irmãos, dessa festa do casamento, vejam no versículo 2, versículos 1 e 2, esse mesmo capítulo 19. Depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgam a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Quer dizer, todos os assediadores da igreja, todos os que fizeram mal à igreja, serão punidos definitivamente, irmãos. Essa festa do casamento, irmãos, foi anunciada profeticamente. Ele disse assim, em Mateus 8:11, muitos virão do ocidente e do oriente e tomarão lugar à mesa com Abraão. Era a mesa das bodas do Cordeiro. Então, irmãos, aqui é a última ceia. Porém, irmãos, não é uma ceia que tenha começo, meio e fim. Presta atenção. Essa festa das bodas, do casamento, tem uma ceia, tem uma refeição. Mas não é uma refeição que comece, tenha meio e tenha fim. Não. É uma refeição que começa e nunca mais termina. Essa segunda e última ceia que Jesus participa será uma festividade interminável. Porque é o casamento do marido com a esposa, de Cristo com a igreja. É um casamento indissolúvel, perfeito, sem brigas, sem assédio de terceiros, sem intromissões de quem quer que seja. União eterna de amor e luz. E nós já podemos terminar. Diz aqui o versículo 30, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu fiz aqui uma representação do meu sacrifício,
da aliança com sangue. Agora, vamos sair para executar. Sair para o Monte das Oliveiras é sair para o lugar onde será preso, depois julgado, condenado, crucificado e morto. É tudo a partir do Monte das Oliveiras. Nós concluímos dizendo que o noivado de Cristo com a igreja ele foi celebrado com uma ceia, lá naquele cenáculo de Jerusalém. O evento foi o noivado. Presta atenção, irmãos. O evento foi o noivado. Os comes e bebes foi a ceia, com pão e vinho. Porém, irmãos, a última ceia vai ser no céu, perpétua e interminável. Um vinho novo, não o vinho da tristeza, do sacrifício, mas o vinho da alegria, com todos os resgatados, santificados, glorificados. A celebração da Páscoa e a celebração do noivado de Cristo terminaram. Podem chamar o dono da casa, Jesus disse, pode chamar o dono da casa para avisar que nós já vamos sair, para que ele tranque a porta. Mas antes vamos cantar um hino, né? Tendo cantado um hino, ainda no salão, saíram só depois do hino. Foi um salmo entre os 115 e 118, que eram os salmos que eram cantados depois da Páscoa. Aí Jesus sai daquele salão, já é noite em Jerusalém, ele e Ozi. Judas não está mais lá. Cruzam o ribeiro de Cedron, vão para o Monte das Oliveiras. Em instantes ele vai ser preso. Ele disse assim, celebrem esse noivado, também com pão e vinho, até que eu volte. Está ouvindo, minha noiva? Celebre o nosso noivado, com pão e vinho, até que eu volte. Por isso que a noiva, a igreja, celebra continuamente a ceia. Aí eu pergunto, você já participou da ceia? Você já entrou nesse noivado com Cristo? O pão e o cálice já estão integrados ao seu ser? Você come o pão e bebe o cálice? Lembre-se que a última ceia será somente para os que hoje dizem sim ao noivo e entram na aliança. Examine o seu coração. Você está pronto para esse casamento? Se você faz parte da noiva, está vivendo como tal? Está se guardando para Cristo? Vivendo em obediência? Você sabe que ele está lhe monitorando e lhe dando as instruções, os alertas, para você se corrigindo dia a dia, momento a momento? Está fazendo isso? Está se corrigindo? Porque eu tenho certeza que ele está falando a você. Todos os dias, o tempo todo. Corrija-se disso, corrija-se daquilo. Isso está certo, isso está errado. Vá se corrigindo. Se você fizer o vídeo de mercador, você está provando que você não dá a mínima para o noivo. Está provando que não tem compromisso nenhum com o noivo. Talvez você se sinta fraco, caído, imperfeito. Impossível. Mas o noivo está trabalhando por você. Ele intercede, ele purifica, ele aperfeiçoa. Todo mundo que nasceu de novo, irmãos, é guiado com todo o zelo por Cristo. Ele disse, olha, meu pai examina a videira. Quando ele acha um fruto, nem pequeno, ele poda para que aquele fruto cresça. Mas tem que ter fruto. Sem fruto, meu pai passa a tesoura. No galho, ele joga no fogo. A festa do casamento está marcada, a gente não sabe a data. Mas o pai sabe. Mantenha-se firme, meu irmão. Hoje você vai tomar o pão e vai beber o cálice. Reafirme o seu compromisso com o noivo. Diga a Cristo, sim, Senhor, eu sou teu. Espera a tua volta com fidelidade. Eu como o pão e bebo o cálice, integrando-os ao meu ser. Tenho plena consciência disso. Então a aliança, meu irmão, não foi uma aliança tradicional, aquele anel de ouro. Não foi. Foi sangue, irmão. Considere isso. Vamos celebrar a ceia agora. E depois vamos cantar um dos salmos, entre o 115 e o 118. Fazer como Jesus fez. Para que seja um canto de verdade, que seja uma declaração de fé. Eu creio nisso que eu estou cantando. Que eu vi. E eu espero o fidelíssimo noivo voltar. O meu Salvador. Ele vai voltar para se casar com a igreja da qual eu faço parte. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém.